Fala galera, El Maurão na área. Chegou a hora de nós fazermos exercícios, ok? Abra lá então o seu Tetra, página 650. Primeira questão. Diariamente podemos observar que reações químicas e fenômenos físicos implicam em variações de energia. Analise cada um dos seguintes processos sob pressão atmosférica, sobre 1 atm. Primeiro, a combustão completa do metano produzindo CO2 e água. Queridos, toda combustão é um processo exotérmico, libera calor, ok? Combustão e queima são sinônimos. 2. O derretimento de um iceberg, aquele que derrubou o Titanic. Pois é, iceberg é gelo. Derreter gelo, fusão, é um processo que exige calor, ou seja, endotérmico. Terceiro, o impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Queridos, quando um corpo cai, nós temos o atrito com o chão. Esse atrito, ele gera calor, ele libera calor. Você pega no material e ele está quente. Ou seja, houve liberação de calor. Tudo certo? Então é um processo exotérmico. Então a resposta é a letra B de bola. 1 e 3 são exotérmicos e o 2 endotérmico. Belezura? Questão 2. Temos um texto. A alquimia subterrânea transforma mina de carvão em mina de hidrogênio. Em uma área de mineração de carvão localizada no sul da Polônia, um grupo de cientistas está usando uma mina de carvão para avaliar experimentalmente um método alternativo para a produção de energia limpa e assim oferecer uma utilização para pequenos depósitos de carvão ou minas exauridas, que são tradicionalmente deixados de lado, representando passivos ambientais. Na teoria e no laboratório, a injeção de oxigênio e de vapor no carvão resulta na produção de hidrogênio. No processo, oxigênio líquido é colocado em um reservatório especial, localizado nas galerias da mina de carvão, onde se transforma em oxigênio gasoso, começando o processo denominado de gaseificação do carvão. Questão número 2. A passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso é uma transformação física, queridos? Estado líquido passando para o estado gasoso. Estado líquido, as moléculas, no caso, estão mais próximas, tá certo? Estão menos energéticas, menos desorganizadas. Para passar para o estado gasoso, você vai afastar mais as moléculas, você vai aumentar a agitação das moléculas. Isso é um processo que exige absorção de calor. Então é um processo endotérmico, ok? E qual é o nome do processo em que estado líquido passa para o estado gasoso? Analisando as alternativas, a única que cabe é a evaporação. Então a resposta é a letra D, de docinho. Muito bem. Agora temos uma questão muito legal, uma questão que caiu no Enem, que fala o seguinte: um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono, CO2. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definindo como a energia liberada na queima completa de 1 mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e seu calor de combustão. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, grifar isso aí. Quer saber qual combustível queimado completamente? Ou seja, no caso, todos esses combustíveis têm carbono e hidrogênio. Quando queimados, vão liberar CO2 e vapor d'água. Ele quer saber
qual vai liberar mais CO2, ou seja, qual é o mais poluente, produzindo-se a mesma quantidade de energia. Então, quem libera mais CO2 para a mesma quantidade de energia? Como é que eu faço esse tipo de exercício? É um pouquinho trabalhoso, mas é fácil. Eu costumo dizer que a gente vai escolher aqui um padrão. Como assim padrão? Padrão. O metano é o padrão. Por que o metano é o padrão? Porque o metano tem um carbono na molécula. Como ele tem um carbono na molécula, a queima de 1 mol de moléculas do metano vai produzir 1 mol de moléculas de CO2. Tá certo? E o exercício traz na tabela que o calor de combustão de queima do metano é de 890 kJ. Belezura? Então, a gente teria que testar cada um dos combustíveis. Temos que fazer regras de 3. Ai, Mauro, não tem outro jeito mais fácil? Tem, você chutando. Se você tiver sorte, né? Mas não estamos aqui para isso. Então, como é que a gente vai fazer a regra de 3? Eu vou usar o exemplo benzeno, que é o primeiro que aparece aí na tabela. Bom, o calor de combustão do benzeno é de 3.268 kJ por mol de moléculas de benzeno. Agora, nós sabemos que o benzeno tem 6 carbonos. Então, quando você queima 1 mol de moléculas do benzeno, você vai liberar 6 mols de moléculas de CO2. Então, quando eu produzo 3.268 kJ na queima do benzeno, eu estou liberando 6 mols de CO2. Ora, nós vamos pegar como padrão o metano, cujo calor de combustão é 890 kJ. Então a pergunta é o seguinte: para liberar 3.268 kJ, o benzeno produz 6 mols de CO2. Como o objetivo é saber, para uma mesma quantidade de energia, vamos usar como padrão o metano. E para liberar 890 kJ, quantos mols de CO2 o benzeno produziria? Você faria isso para o benzeno e para os demais combustíveis que aparecem na tabela. Para encurtar nossa prosa, resposta letra C, glicose. Se você jogar, né, o calor de combustão da glicose, a glicose tem 6 carbonos, está para 6 mols de CO2. 890 está para X, vai ser o maior valor que você vai encontrar, 1,9 mol de CO2. Resposta letra C. E a última questão, a questão número 4, fala assim: ozônio é um gás instável e incolor nas condições atmosféricas, com odor característico, mesmo a baixas concentrações. É um poderoso agente desinfetante, sua capacidade para desinfetar a água foi descoberta em 1886. Nesse processo, a geração de ozônio ocorre pelo princípio da descarga elétrica, que acelera elétrons suficientemente para romper as ligações da molécula de oxigênio. Dessa forma, nos aparelhos utilizados para a desinfecção da água, conhecidos como ozonizadores, ocorre a seguinte transformação. Então nós temos essa reação, está posta no enunciado, e é uma questão de somatório. Então vamos lá. 01. A molécula de ozônio apresenta apenas 2 ligações covalentes? Falsa! Por quê? A molécula de ozônio tem 2 ligações covalentes normais e uma ligação covalente dativa. 02. Na molécula do ozônio, os elétrons da ligação sofrem deslocamento provocando um efeito de ressonância, ou seja, se eu pregasse esses 3 oxigênios na lousa, essas ligações seriam fixas? Não, elas mudariam de lugar. Esse é um fenômeno chamado ressonância. Verdadeiro. Você vê muito isso na orgânica, lá no benzeno, com o tio Franklin. 04. O3 é a forma alotrópica mais estável do elemento oxigênio? Falsa. O ozônio não é o mais estável. O O2 é o mais estável. Tá? 08. A reação de geração do ozônio. Ó, essa reação onde o O2 se transforma em ozônio, ela é exotérmica? Falsa. Por quê? Você pega o gás oxigênio e olha só o que está escrito aqui, mais 284 kJ, ou seja, é como se estivesse dizendo o seguinte: olha, pegue o O2 e coloque juntamente com o O2
284 kJ que você vai produzir ozônio. Então isso é um processo endotérmico. 16. Na reação de geração do ozônio, a entalpia das moléculas do O2 é menor do que a entalpia das moléculas do O3? Sim, trata-se de um processo endotérmico. No processo endotérmico, nós subimos no gráfico. Então, o O2 tem menos energia que o ozônio. Então, verdadeiro. E por último, O2 e O3 são formas alotrópicas do elemento oxigênio. De boa, verdadeiro, somando 32 mais 16 mais 8, cinquentinha, resposta final. Na próxima aula, nós vamos para Lei de Hess. Fiquem ligados, façam os exercícios, cuidem-se e até a próxima.